Fala pessoal, meu nome é Gabriel, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia 29 de dezembro e no vídeo de hoje eu vou fazer o fechamento da minha carteira de 2024. Eu aproveito para mostrar minhas movimentações em dezembro e aí eu faço o fechamento também da minha carteira, né? Então, vamos lá pessoal, mais um ano aí se findando, já vou desejar um feliz ano novo para todos. Então, como sempre, eu digo, o conteúdo do canal é educacional e informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Cada investidor ele tem que se responsabilizar sobre as suas tomadas de decisões. Eu cometo erros e provavelmente vou cometer mais erros. E assim é com todo mundo. Então, é isso, pessoal. Falando um pouquinho da minha estratégia utilizada, sempre gosto de reforçar, trago o mesmo print que eu sempre trouxe que eu tenho um vídeo antigo no meu canal individual, quando eu fazia para ele. Eu tenho esse vídeo que tem esses pontos que eu utilizo, são 7 pontos simples que eu tento me atentar a eles para seguir a minha estratégia. É que está baseado nisso aqui, tem racional por trás, tem outros estudos, outras análises que eu costumo fazer, mas me baseando sempre nesses 7 pontos, né? Então o primeiro ponto seria investimento de longo prazo. Eu não faço nenhum investimento pensando no mesmo dia, no próximo mês ou no próximo trimestre e às vezes também nem para o próximo ano, né? A gente pensa mais para longo prazo. Então a partir de um ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, o investimento é voltado para longo prazo e nunca para curto prazo, porque eu acredito que eu quero ser sócio dessas companhias, dessas empresas durante toda a minha trajetória, então por bastante tempo até eu me aposentar, que esse é o principal foco da minha carteira, é uma carteira previdenciária. Eu quero viver com a renda desses ativos que eu possuo, então eu preciso pensar em longo prazo, não posso ser imediatista, tenho que ter paciência para investir. E então em 2022 que eu comecei. Agora eu tô indo para 3 anos ali investindo, né? 2022 inteiro, comecei, 2023, 2024, então já tenho 3 anos aí, né? Pegar o período de 2022 que comecei. Tô indo então pro meu 4º ano investindo e eu já tenho colhido bons frutos, valores que eu não imaginava ter quando eu comecei. Mas enfim, é longo prazo a minha estratégia. Segundo ponto, comprar ações de empresas boas e baratas. Então, eu tenho uma carteira total de ações, não tenho nenhum ativo no exterior, não tenho criptomoeda. Renda fixa que eu tenho seria mais uma reserva, mas eu não coloco ali como investimento, porque é um dinheiro que eu gosto de ter no bolso para dormir tranquilo. Então, é pequeno em relação às minhas ações. Então, eu considero que minha carteira é 100% ações, e ações brasileiras. Não tenho fundos imobiliários, não tenho ação no exterior, é tudo Brasil, né? E eu falo boas e baratas porque eu tento focar em boas empresas, companhias boas, rentáveis e pagando, me atentando sempre ao preço. Eu falo bastante de preço teto, a margem de segurança, porque a gente precisa ter para ter um bom retorno na bolsa de valores. Não adianta eu comprar uma boa empresa por um preço muito alto, pagar muito caro por um ativo. Eu não vou ter um retorno adequado, não vou poder usufruir do meu investimento. E quando eu pago um preço razoável ou barato, aí sim eu vou poder usufruir melhor do meu investimento, certo? Então, o terceiro ponto também, comprar ações que tenham boas consistências no pagamento de provento. Então, eu tento me prender a companhias que têm uma política definida de distribuição de dividendos, que é regular, não fica oscilando muito, né? Então, por exemplo, assim, ativo que paga trimestral 25% do lucro, está definido, né? E uma boa política também, né? Hoje a gente tem companhias aí que tem um payout bom, mais elevado, distribui boa parte do seu resultado, tem as datas definidas, é reloginho, né? Independente se, por exemplo, eu tenho CEMIG na minha carteira, a CEMIG ela demora um ano para pagar alguns ativos, né, alguns proventos, mas ela tem uma política bem definida ali, ela tem uma política consistente, ela é um reloginho também de proventos. E por isso que eu gosto também da companhia. Mas aí eu posso pegar várias outras também. O Banco do Brasil, que tem uma política bem definida, todo ano eles divulgam o que vai acontecer. A BBSE, que sempre paga certinho. A Caixa, que melhorou sua política, transformou de semestral para trimestral. Isso é um ponto positivo, né? Quanto maior o fluxo, melhor, porque eu posso reinvestir mais rápido o provento, consequentemente comprar mais ativos em um ano, né? Mas então é um ponto que eu considero bastante, a consistência no pagamento de proventos e uma boa política definida. Ter uma remuneração adequada, eu coloquei acima da inflação, a gente sabe que a inflação oficial, a inflação divulgada não bate com a inflação individual, cada um tem sua própria inflação, mas eu coloco uma remuneração adequada. Eu não estou investindo para receber 1, 2, 3% ao ano. Eu quero ter uma boa remuneração em cima do meu valor pago, né? Então eu olho bastante para os proventos, tento ter um alto dividend yield, mas um dividend yield alto, mas ele conciso, consistente,
que eu sempre vou ter um bom provento, né? Não algo que assim, um ano vai ser 100% de dividend yield e no outro ano vai ser 5%. Isso, enfim, apesar dos efeitos não recorrentes, dá para ter uma ideia do que eu estou querendo dizer. Então, uma remuneração adequada, não baixa, eu quero ter uma remuneração adequada. Comprar empresas sólidas de setores sólidos. Então, meu objetivo é me associar a boas empresas que estão estabelecidas no mercado, que são rentáveis, que são grandes, que são firmes, né, que têm boas posições em caixa, não são endividadas. Olho bastante para dívida, né, não gosto de empresa endividada. Eu vou mostrar mais pra frente que eu tinha Klabin, eu achei que o endividamento da Klabin estava muito alto, me livrei da posição. Eu gosto mesmo de empresas que têm dinheiro no bolso, né? Lógico que quando a gente olha para banco é um pouco diferente esse ponto, mas as empresas que eu tenho que não são do setor financeiro, eu gosto que elas tenham bastante dinheiro no bolso, né? Ou uma relação dívida líquida EBITDA baixa, né? Como acontece com a SEB que eu tenho, Mali Metal Leve, a própria CEMIG que eu já estava citando, empresas que têm uma dívida controlada, né? E uma boa posição no caixa. E são sólidas, né? São empresas que estão em setores sólidos, setores que a gente precisa, setor financeiro, a gente tem setor elétrico, né? Empresas que a gente vai precisar durante bons anos. E também eu penso em aumentar a posição em poucos ativos, evitando diversificar excessivamente. Então, felizmente eu venho trabalhando bem nessa questão da minha carteira, ainda estou ajustando, comecei em 2022, então estou indo para 4 anos aí de investimento praticamente, considerando já o ano de 2022, comecei em abril. Então, estou melhorando isso ainda, já cheguei a ter mais posições do que eu tenho hoje e mais pra frente eu vou comentar algumas ideias que eu tenho para atender esse projeto meu, né? Então eu não fico querendo comprar um índice não, inteiro. Quero comprar poucas ações, hoje eu tenho 8 ações na carteira e pretendo aumentar minha posição nelas e talvez até reduzir algumas posições, vou falar sobre isso mais pra frente, só que eu tenho que fazer isso quando tiver um preço interessante, né? Ou talvez uma perspectiva muito melhor de outra companhia. Então, penso bastante nisso aí também. E ficar longe de ativo que não dê lucro, né? Eu quero ser sócio de uma empresa que vai me aposentar, eu preciso que ela dê lucro, né? É o mínimo, é o requisito mínimo que eu preciso. Se ela dá prejuízo e com muita consistência no prejuízo, eu fico longe. Eu não quero uma empresa que dá prejuízo, eu quero uma empresa que dá retorno positivo para mim, né? Um dividendo pago com consistência. E, consequentemente, alta rentabilidade. Preciso de empresas rentáveis. Não uma empresa que tem 6, 8% de ROI. Preciso de uma empresa que tem 15% de ROI, 20% de ROI, de alta rentabilidade. Então, vou mostrar um pouquinho como estava minha carteira em 2023. Também é um print de um vídeo antigo. Esse vídeo ele não está listado, né? Até porque mostra mais informações. Ele está só um printzinho da carteira mesmo. Então, eu tinha Banco do Brasil, era minha maior posição. Banco do Brasil, se eu não me engano, sempre foi minha maior posição. Então, até hoje e aumentou bastante. A gente vai ver mais pra frente como é que tá esse gráfico hoje. Caixa Seguridade também tenho ainda. Klabin, apesar de achar uma boa empresa, acabei vendendo para ter uma posição melhor em outra companhia. A Klabin eu vendi para comprar a CEMIG. E eu tive um retorno muito melhor do que eu teria tido na Klabin, então foi uma decisão acertada que eu tomei, apesar da qualidade da Klabin, que é indiscutível, né? BB Seguridade foi uma empresa que eu aumentei minha posição, eu sempre tive. Banco ABC, vou comentar mais pra frente, mas foi uma empresa que eu vendi nesse mês, por um motivo de enxugar minha carteira e por ter uma perspectiva muito interessante, muito parecida com outro banco que eu vou comentar aí, né? A SEB, companhia que eu ainda mantenho, boa companhia elétrica. A Taesa, que eu não tenho mais, entra naquela questão de autoendividamento. Achei que o preço não estava batendo com o que a empresa estava entregando de resultado e aí eu acabei vendendo. Tá? Mali Metal Leve, também é uma companhia que eu tenho até hoje. A Irani, que eu não tenho mais, tá? Não gostei das perspectivas, acabei vendendo. E a CEMIG, que eu tenho até hoje, é uma das minhas maiores posições, minha terceira maior posição. Vamos ver isso agora, vou trazer aqui o slide que tem minhas posições. Então tá aí. Em ações, Banco do Brasil, olha como que representa hoje na minha carteira, né? 42%, se eu não me engano, da minha carteira é Banco do Brasil. Aumentei bastante minha posição, comprei muitas ações, né? E direcionei muitos aportes nesse ano para Banco do Brasil, então é uma empresa muito rentável, que está negociada a um bom preço e tem uma alta perspectiva de dividendos, né? Então comprei bastante Banco do Brasil. BB Seguridade se tornou minha segunda maior posição.
aumentei, então, minha posição. Não foi que ali a caixa ali tá pra quarta, mas não é porque eu vendi caixa, é porque eu aumentei mesmo as posições em CEMIG e em BB Seguridade, que acabou deixando a caixa pra trás, né? A caixa, eu devo ter comprado mais ações do que aquele print do último ano, só que acabou ficando um pouquinho pra trás a companhia por conta dos novos aportes, né? BB Seguridade pra mim tava num preço muito mais atrativo e tá ainda num preço muito atrativo. CEMIG, conforme eu falei, eu vendi Klabin para ter CEMIG, então acabou se tornando minha terceira maior posição. Também entrega um ótimo dividendo, um ótimo retorno, a empresa é muito rentável, vem trabalhando para melhorar a rentabilidade. Caixa Seguridade, minha quarta maior posição, também ótima empresa, preferência em alguns seguros que ela precisa fazer, então muito bom. E aí, uma nova posição que eu tenho, que é o Banco Itaú, né? YouTube 3, o Banco Itaú. Vendi o Banco Pine, você vê que o Pine não está aparecendo aí, nem o ABC, eu vendi os dois para ter Itaú. Por quê? Margem de segurança muito parecida para os 3 bancos, dividendo esperado muito parecido para os 3 bancos, só que a qualidade do Itaú não se compara ao Banco ABC e o Banco Pine. E o Banco Pine pode acabar sofrendo um pouquinho no curto prazo, apesar de achar que ele vai se recuperar, é só ter paciência que ele vai se recuperar, conforme eu falei, é longo prazo, não é curto prazo. Mas eu achei que o Itaú vai se dar, ele se deu, né? Lógico, é um banco muito antigo, muito grande, muito rentável, então eu achei mais interessante e fez um pouco parte da minha filosofia de investir em empresas sólidas, que tem se provado com o tempo, e no preço que o Itaú estava, bateu R$27, eu achei que estava muito, muito bom para entrar nessa companhia, que eu pretendo carregar aí pro resto da minha vida. Então é o Banco Itaú. A Leve, e a Copasa e a SEB, conforme eu já comentei, a SEB acabou virando minha última posição, né? Faz tempo que eu não compro o SEB. E eu vou falar um pouquinho das movimentações, questão da SEB e da Copasa, que são ótimas empresas e que talvez eu venda eventualmente, conforme eu falei, para concentrar em outra empresa que já está na minha carteira. Talvez até um Banco Itaú mesmo, que eu já estava comentando, que é uma empresa muito boa. Por quê? Eu sou investidor pequeno, minha carteira não é gigantesca, né? Então às vezes faz mais sentido me concentrar cada vez mais em poucos ativos para ter um fluxo melhor de proventos, né? Então vou pensar um pouquinho nisso aí, só que essas duas companhias eu gosto delas, então se eu for fazer isso, é em algum momento que eu acho que o preço está muito bom para sair, tá? Mas por enquanto vai ficar assim, não pretendo mexer a curto prazo. Só se continuar, por exemplo, o preço dessas duas continuar por ali no preço que está hoje, talvez a SEB crescer um pouquinho, Copasa também crescer um pouquinho, aí pode ser que eu venda e compre Itaú se o Itaú continuar caindo. Pode ser que eu faça isso, não tem nada garantido. Falando sobre um pouquinho dos meus proventos, olha esse crescimento muito bonito, que eu acho que é o que o investidor tem que se atentar, é na questão do crescimento de proventos. Em 2022 foi o ano que eu comecei, então provento muito baixo. Em 2023 deu um salto muito grande, tá? Não vou falar valores, mas foi 10 vezes o valor de 2022, então foi um valor bem relevante. Em 2024 eu dobrei de dividendos recebidos, então tive um alto fluxo de proventos. E para 2025 eu já tenho 3 vezes o valor de 2022, isso é bem interessante. Já tenho um bom provento agendado. E aí a gente tem Itaú, a gente tem a CEMIG e um pouquinho da Caixa também. 1/3 disso aí 2025 é Caixa, né? Os outros 2/3 estão em Itaú e CEMIG, que tem proventos agendados já. O Itaú é aquele pingadinho, a maior parte mesmo é CEMIG, né? Então já tem um fluxo, vamos dizer assim, garantido para 2025, que já deu um provento interessante, mas a expectativa para 2025 é também que eu dobre os proventos de 2024. Então eu espero ter o dobro de 2024, o dobro ou quase o dobro ali de 2024, mas talvez o dobro. Por conta de posições que eu comprei nesse ano e não me deram retorno ainda, né? Então com o tempo isso vai girando sozinho. E em 2026 está aparecendo ali já porque tem um golinho do Itaú que está agendado para 2026. Referente às minhas movimentações, conforme eu citei, vendi Banco Pine, Banco ABC e comprei tudo em Itaú. Então virou tudo Itaú. Pela qualidade do banco, pelas margens parecidas, por todos os motivos que eu já falei anteriormente, que eu não vou repetir, acabei centralizando tudo em Itaú. Tive outras compras também, tá? BB Seguridade e Banco do Brasil também fizeram parte dos meus aportes recentes, mas eu queria dar esse destaque pro Itaú que entrou na minha carteira, que eu acho um banco muito sólido, né? Naquele dia que a gente fez a live, eu fiquei olhando e falei, cara, esse banco é interessante, eu vi que o preço caiu e eu achei que eu tinha que
colocar ele na minha carteira e ceder então esse espaço para ele, tirando essas duas companhias, né? Tem até um Pine 3 ali, questão da subscrição que eu recebi, acabei vendendo também, né? Então, ideias e perspectivas, já não vou me prender muito, já falei, questão de talvez enxugar um pouquinho mais, ter uma perspectiva de dobrar os meus proventos, dobrar a minha posição, e tem que ter paciência, conforme ali a gente já estudou em alguns vídeos anteriores. O investidor ele vai ter um retorno igual ao seu aporte entre 5 e 7 anos de que ele começa a investir, né? Então eu venho aumentando o meu volume de aportes e eu espero então crescer bastante na renda, e daqui a uns 2, 3 anos eu já tenho um valor bem substancial para eu poder reinvestir e a bola de neve girar cada vez mais rápido, que é isso que a gente tem que se atentar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, entra no nosso grupo do Telegram, segue a gente lá no Instagram, tá? A gente tem muitas aulas, lives, vídeos que a gente vai estar publicando. Obrigado, pessoal, até a próxima e tchau!